Bom dia, alunos do segundo ano. Eu vou iniciar agora com vocês a aula sobre o naturalismo, que é a aula 6, intitulada Luiz Azevedo, da apostila Anglo. Para iniciar a aula, nós vamos observar uma pintura chamada A Greve, que é de 1886, século XIX. Nessa pintura, o que a gente observa? Trabalhadores reunidos, conversando, diante da casa do patrão. Lá no fundo, a gente observa as fábricas. Esses operários foram diante da casa do patrão reivindicar melhores condições de trabalho. Então, a gente observa que tem um homem agachado, pegando uma pedra, talvez ele já esteja prevendo que vai acontecer alguma coisa, um casal discutindo, aqui na frente, a mulher e o marido. Ao lado, uma mulher com duas crianças, que a gente já percebe aí se tratar de uma camada mais baixa, e na frente da casa nós temos aí o patrão que está muito bem vestido e diante aí desses operários. Então seria uma cena, que seria comum aí no século XIX, de luta por melhores condições de trabalho. Na sequência, a gente vai ver alguns pontos de divergência entre realismo e naturalismo. Então, começando aí, mostrando para vocês que há elementos que coincidem entre o realismo e o naturalismo, como, por exemplo, linguagem direta, clara, minuciosa, lembrando também a contemporaneidade dos romances, que ambos fazem crítica à classe burguesa. Entretanto, são muitos os pontos aí de divergência. Nós vamos começar pelo primeiro, que seria aí o determinismo. O naturalismo traz as personagens como produtos do meio em que elas vivem e das leis da hereditariedade. Já o escritor realista, ele vai analisar o comportamento íntimo das personagens. Então, o realista faz uma análise psicológica, o naturalista prefere uma abordagem biofisiológica. Já como segundo item, nós vamos ter o enfoque patológico. O realismo prefere aí a observação sociológica, analisando como que seria o comportamento natural do ser humano. Os naturalistas já enfatizam as chamadas doenças sociais ou patologias sociais, que seriam crimes, violência, taras sexuais, incestos e vícios de caráter. Como terceiro ponto, nós vamos ver aí a obra fechada. O realismo ele produz obras que permitem o surgimento de conclusões pessoais sobre o exposto, ou seja, obras abertas. Os naturalistas preferem as obras fechadas, conclusas, cujas teorias serão aceitas ou não. Como quarto item, o retrato das camadas mais baixas. Quem usa esse retrato, na realidade, é o naturalista, enquanto que o realista, a análise dele vai recair sobre as classes mais altas da sociedade, porque assim ele vai conseguir tirar as máscaras, dessas pessoas. O quinto item é o personagem coletivo. Ele vai refletir o meio com maior precisão. Já o realismo prefere o personagem individual. A análise vai ser contaminada muitas vezes pelas nuances pessoais do autor. Então ele vai do individual para o geral. O naturalista prefere a coletividade. Bom, o romance naturalista ele aborda a análise social partindo do quê? De grupos humanos marginalizados e tentando valorizar a coletividade. Darwin vai influenciar diretamente na visão que se coloca do homem da época, porque mostra que ele se comporta pelo lado instintivo do ser e que ao se comportar como um animal, esse comportamento não pode ser reprimido pela moral da classe dominante. Nós vamos ter ainda descrições bem minuciosas de atos sexuais e algumas obras tocarão em temas como homossexualismo, lesbianismo, ninfomania e outros. Os autores principais, Aloysio de Azevedo e Júlio Ribeiro. Aloysio de Azevedo nós vamos estudar mais aí as obras dele naturalista. Júlio Ribeiro publicou uma obra chamada A Carne e esse livro chegou a ser proibido durante um tempo no Brasil. O que nós temos no naturalismo é um realismo mais exacerbado.
o escritor naturalista, o que ele faz do romance? Um laboratório da vida, e do homem, um caso a ser estudado, animalesco, patológico. Por isso que ele vai preferir temas mais degradantes da condição humana, como taras, vícios, seduções, desvios sexuais, crimes. Bom, vamos iniciar falando aí da biografia de Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo, que nasceu no Maranhão em 1857 e faleceu em Buenos Aires em 1913. Ele foi um intelectual bem eclético, porque além de escritor, foi dramaturgo, desenhista, discreto pintor, trabalhou na imprensa carioca como caricaturista e também ilustrador. Mas ele se destacou mesmo foi no jornalismo e como panfletista anticlerical. Ele acabou agitando a sociedade de São Luís do Maranhão. Além de romances, ele escreveu contos, operetas e revistas teatrais. Ele inicia no romance, publicando em 1880 Uma Lágrima de Mulher, que seria um romance romântico. Bom, para poder sobreviver como escritor, para tentar se profissionalizar como escritor, Aloísio produziu uma obra bem diversificada. De um lado, ele vai produzir os romances românticos, que eram Memórias de um Condenado, Mistérios da Tijuca, Filomena Borges, O Esqueleto, A Mortalha de Alzira e outros que o próprio autor chamava de comerciais. De outro lado, os romances naturalistas. O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço são as obras principais, chamados de artísticos pelo próprio autor. O importante é que vocês observem que essa divisão não constitui fases. Os romances românticos, eles vão se alternando com os naturalistas. Por isso que eu coloquei a imagem aí para vocês observarem de uma montanha-russa. Porque, segundo alguns críticos, a obra dele lembra bem essa montanha. Em determinado momento, ele produz uma obra aí, né, que começa no nível mais baixo, que seria romântica, para poder ganhar dinheiro. Depois ele eleva as suas obras, ele vai elevando as obras para poder conseguir aí, né, ter um reconhecimento maior. E aí ele vai ter a parte mais alta da montanha-russa. Então é como se ele escrevesse uma obra aí cheia de altos e baixos. Os romances românticos são romances que eram escritos para consumo, para ganhar dinheiro e seguiam a melhor receita folhetinesca. Bom, vai explorar o que era comum nesses romances da época: conflitos sentimentais, com final feliz, triângulos amorosos, perfis de mulheres, muita idealização. Dentro dos romances naturalistas, nós vamos ter aqueles que são considerados de qualidade. São romances de tese e que tentam mostrar uma clara conotação social. Para escrever essas obras, ele teve afinidade com algumas técnicas do Émile Zola, ao ter preocupação com o pormenor científico, fazer um exame mais exigente da burguesia e analisar a patologia do cotidiano. E o mais interessante ainda é ele registrar, assim como Zola, a movimentação do povo. De essa, ele vai mostrar uma prosa bem límpida e precisa e vai construir situações dramáticas e ambientes psicológicos. O seu primeiro romance naturalista foi O Mulato, em 1881, no mesmo ano que Machado publicou aí Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que a obra de Aloísio acabou escandalizando muito mais do que a obra-prima aí machadiana. Por quê? Porque o Mulato tocava nas feridas da sociedade da época, fazia duras críticas ao clero, então muita gente acabou se identificando com a história. E Memórias Póstumas seria uma obra aí que teria que ter uma certa técnica para ler e entender. Então, muita gente não conseguiu entender a proposta aí de Machado de Assis, por isso que o Mulato escandalizou mais. O Mulato é de 1881 e é um romance cuja ação transcorre em São Luís do Maranhão. Vai envolver denúncias contra preconceito de cor, contra a vida provinciana e a hipocrisia do clero. Na realidade, o protagonista é um jovem mulato de origem misteriosa, Raimundo, que volta a São Luís após formar-se em Portugal. Ele vai buscar os seus antepassados, a sua história, e também quer saber o que foi feito da sua fortuna. Ele termina se apaixonando pela prima, branca e rica, Ana Rosa, e descobrindo o próprio passado dele. Sob a inspiração de um padre bem corrupto, o cônego Diogo, que estava sendo desmascarado pelo mulato,
Um ex-namorado de Ana acaba assassinando Raimundo. O romance acaba com a indiferença de São Luís em relação ao assassinato e com o casamento de Ana com o criminoso. Casa de Pensão é uma obra que foi escrita em 1884 e ela foi baseada num fato real. Daí ela ser chamada também, aí na época, esse fato ser chamado de Questão Capistrano. Foi um crime que ocorreu no Rio de Janeiro em 1876. Então, se baseando nesse crime que ocorreu, a Luísa Azevedo escreveu a história de um provinciano que se desloca de sua terra natal, que é no Maranhão, para o Rio de Janeiro. Lá ele vai se deixar corromper pela imoralidade da capital. Neste livro, o autor tenta estudar como que seria a influência da sociedade sobre o indivíduo e como que essa sociedade se mostra interesseira. Não há nenhum traço de idealização romântica. O que ele retrata é a realidade social, trazendo para a literatura o Brasil até então ignorado, porque ele vai mostrar aí o quanto que as relações são interesseiras. Bom, vamos seguir com o Cortiço, que é a obra-prima aí de Heloísa Azevedo. O Cortiço foi publicado em 13 de maio de 1890, em comemoração ao 2º aniversário da abolição da escravidão no Brasil. Agrega-se espiritualmente ao processo também de consolidação da nova república. Na realidade, essa obra mostra um diagnóstico do quadro social do país e vai ressaltar o descarado alpinismo social de alguns negociantes portugueses que vinham enriquecer aqui no Brasil. No caso da história, João Romão e Miranda. A trajetória dos dois se destacam na composição da obra. Bom, a estrutura da obra, como que ela é? O livro é composto de 23 capítulos e tornou-se peça-chave para o melhor entendimento do Brasil do século XIX. Lógico que, como uma obra literária, ele não pode ser entendido como um documento histórico da época, mas não há como ignorar que a ideologia e algumas relações sociais que são representadas aí na obra estavam muito em voga no país. Gênero e estrutura. Como o gênero, nós vamos ver que se trata de um romance experimental. Por quê? Porque faz pesquisa e ao lado dessa pesquisa tem a criação literária. Ele também é classificado como romance de tese por fazer protesto e crítica social. Romance de massas por abordar cenas coletivas, vai falar aí de casas de lavadeiras, de domingos de pagodes, lutas entre os cortiços. O narrador é em terceira pessoa, onisciente, ele entra no pensamento dos personagens, ele faz julgamentos, em alguns momentos ele também está onipresente, porque ele tenta comprovar tudo como se ele fosse um cientista, como se ele estivesse observando tudo de perto. Ele vai tentar provar como que a influência do meio, da raça e do momento histórico determina o comportamento dos personagens. A estrutura é linear, com princípio, meio, clímax e desfecho. O tempo, a história se desenrola no Brasil do século XIX, nas décadas finais do Segundo Reinado, num período de grande imigração estrangeira e num período de transformação da cidade do Rio de Janeiro que passa a modernizar-se. O espaço que ele tenta retratar aqui seria, de um lado, um cortiço amontoado de casebres aí mal arranjados, onde viviam os pobres. Esse espaço representa uma mistura de raças e também uma promiscuidade muito grande das classes baixas. O cortiço é visto às vezes como um organismo vivo. Junto ao cortiço estão a pedreira de João Romão e a taverna do Português. Ao lado desse cortiço, nós vamos ter o sobrado aristocratizante do comerciante Miranda e de sua família, que representa a burguesia ascendente do século XIX. Então, como espaço, nós temos como espaço físico a habitação coletiva, como espaço social a mistura de raças e o choque entre elas, e como espaço simbólico a alegoria do Brasil, que servia de matéria-prima de lucro para o capitalismo.
O estilo e a linguagem, ele vai adotar aqui algumas descrições detalhistas e sensoriais, muitos coloquialismos nos diálogos, até xingamentos, lusitanismos, porque viviam no cortiço alguns portugueses, alguns italianos também podem aparecer com algumas expressões, ato sexual descrito de maneira direta e realista, e a pontuação bastante expressiva. Os temas. Vamos começar a falar da crítica ao capitalismo brutal, da herança negativa da colonização portuguesa, que vai mostrar uma estrutura social bastante perversa. A ascensão social, que seria o enriquecimento criminoso de João Romão, que para subir na vida, ele passa por cima de tudo e de todos, que seria aí o arrivismo. Outro tema é o homem-lobo do homem, que é a superexploração do trabalho. Há ainda o fervilhamento dos instintos, pois o ser humano é mostrado de forma muito animalizada aí. Na sequência, nós vamos ter aí um trechinho da obra, o Cortiço, apresentando os seus moradores. Aqui já dá para a gente perceber algumas características que o autor adota. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Já no primeiro parágrafo, a gente vê que o cortiço é personificado, o cortiço acordava. Aqui também tem uma figura que seria a metonímia, representando aí o cortiço como todas as pessoas, então seria aí o todo pelas partes. Temos ainda a prosopopeia, que é mostrar o cortiço como um personagem. Na sequência, um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo, a gente já percebe aqui a presença também do sensorialismo. Então ele vai tentar mostrar aí os ruídos, ele vai tentar mostrar os barulhos, os cheiros, ele tenta representar esse lado sensorial. No terceiro parágrafo, a roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar de lavagem e alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. No final ainda tem mais uma personificação aí, ao falar no lugar da lavagem uma palidez grisalha e triste, temos aqui uma preocupação de mostrar os elementos exteriores, em fazer um descritivismo aí, e de uma forma bem objetiva e racional. Bom, as personagens. De um lado nós temos os moradores do cortiço, que são os pobres, que são os negros, que são os brancos pobres, que são aqueles assalariados. Nós temos aí João Romão e Bertoleza, Rita Baiana e Firmo, Jerônimo e Dona Piedade, Pombinha e Dona Isabel, a Leoni, João da Costa, que era o noivo de Pombinha, Bruno e Leocádia, Albino, a Machona, Augusta Carnimole e Senhorinha. Representando aí o sobrado, que seria a classe mais elevada, Miranda e Estela, Zumirinha, Henrique e Botelho. Essas personagens são classificadas como planas ou lineares, elas não sofrem nenhuma alteração psicológica no decorrer da história. Algumas são caricaturais porque têm as suas características bem acentuadas. Outras são comparadas a animais, então nós vamos ter aí a presença do zoomorfismo. E há também o psicofisiologismo. O que quer dizer isso? Eu vou mostrar um exemplo aqui ao escrever o personagem João Romão, como que é usada essa característica. E seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda, sempre em mangas de camisa, tamancos, olhando para todos os lados com seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se logo com as unhas. Então, se vocês observarem, está destacado aí, que chama muita atenção, o eterno ar de cobiça nos olhos aí de João Romão. Quer dizer, nos traços físicos dele, ele vai tentar mostrar uma relação bem estreita, o narrador, com sua identidade psicológica. Ele era muito ambicioso. Ele era muito ganancioso, então ao descrever esse eterno ar de cobiça dos olhos e ele querendo apoderar-se de tudo, mostra bem essa relação entre o físico e o psicológico.
Bom, vamos começar apresentando João Romão e Bertoleza. Dos 13 aos 25, João Romão, que é um imigrante português, ele trabalha para um conterrâneo em uma venda no Botafogo. Quando o patrão resolve voltar a Portugal, deixa a venda como parte de pagamento aí dos salários para João Romão. Então ele se põe a trabalhar ali como uma besta de carga, possuído de uma febre para enriquecer. A vizinha dele era uma escrava de ganho chamada Bertoleza, uma trabalhadora incansável como ele. Quando João Romão soube da morte do homem da negra e que ela juntava o necessário para a carta de alforria, ele se aproximou dela. Eles passam a viver juntos. Pouco tempo depois, ele aparece com uma carta de alforria forjada, dizendo que havia inteirado o dinheiro ainda para comprar a liberdade da companheira. Mas, na realidade, com o dinheiro da negra, ele comprou algumas braças de terra ao fundo da taverna e construiu, à custa de roubos de materiais e trabalho próprio, 3 casinhas de porta e janela. Isso foi o ponto de partida para o cortiço João Romão. Bom, e ele começa a enriquecer, aos poucos ele vai aumentando o seu cortiço. Ao lado dele tinha o sobrado do Miranda, que era também um comerciante português que representa a alta burguesia aristocratizada, status que vai se confirmando quando ele recebe o título de barão. Miranda era casado com Dona Estela. Dona Estela é vista como uma mulherzinha levada da breca. Ela já estava casada com ele há 13 anos e todo esse tempo ela deu ao marido toda a sorte de desgostos. Antes de terminar o 2º ano do casamento, o marido afragou em delito de adultério. Ele ficou furioso e o seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice, ou seja, de matá-los. Mas a casa comercial dele se garantia com o dote que ela trouxera, então ele não pôde fazer nada. Então, cada vez que Dona Estela arrumava um amante, ele se mudava. E a última casa dele aí era nesse sobrado. Depois aparecem Jerônimo e Piedade, típicos imigrantes portugueses que vêm para o Brasil empenhados aí em formar um pecúlio. Eles queriam enriquecer através da capacidade de trabalho. Jerônimo era muito forte, trabalhava muitas horas por dia, acabou sendo contratado por João Romão por isso. Só que, com o tempo, esses valores dele vão se dissipando. Por quê? Porque ele vai sofrer uma influência brasileira, do clima brasileiro, que é chamada de influência mesológica. Ele acaba, então, se separando de Piedade e se aproximando da mulata Rita Baiana, e eles acabam se atolando no pântano do vício. O casamento é desestruturado, Piedade começa a beber muito, Jerônimo para de trabalhar, a filha, a senhorinha, acaba ficando sem aí o seu colégio, então a família é toda desestruturada. Essa pintura é o Violeiro do Almeida Júnior, que é do século XIX, de 1899, está na Pinacoteca de São Paulo. Ela representa bem o tipo aí de Jerônimo. Jerônimo gostava de tocar uma violinha, morava no cortiço, representa a camada mais baixa. Então essa tela lembra um pouco aí o casal da história. Vamos para Rita Baiana e Firmo. Rita Baiana, na realidade, ela é sensualizada na história. Ela é metaforizada como uma perigosa serpente e é responsável pela degradação de Jerônimo. Firmo era um capoeira valente, brigador, violeiro e improdutivo. Ele acaba, logicamente, sendo assassinado por Jerônimo, que chega ao seu nível maior de degradação. E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a na sua coma de prata, a cujo refulgir os meneios da mestiça melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de paraíso, como muito de serpente e muito de mulher. Então ela está bem dentro da proposta naturalista, é uma personagem que é valorizada pela sensualidade, então mostrando muitas metáforas mostrando também o zoomorfismo, ela sendo comparada a uma serpente, e ela acaba seduzindo, Jerônimo. Depois vem
Pombinha. Pombinha era uma menina pura, respeitada, ela ainda não havia menstruado, a mãe não permitia que ela namorasse por isso, ela já tinha até um pretendente, mas ela não podia namorar justamente porque ainda não tinham vindo as regras para ela. E um dia a mãe leva Pombinha para visitar uma espécie de madrinha das meninas do cortiço, que era Leonie. Lá, enquanto a mãe dorme, há um envolvimento homossexual de Leonie aí com Pombinha. Ela acaba abusando sexualmente da menina. A partir daí, Pombinha menstrua, casa-se, separa-se do marido, torna-se também prostituta e vai viver com Leonie. No final, o cortiço acaba se aristocratizando. João Romão consegue prosperar bastante, então ele vai conseguindo aí também a evolução, né, do seu cortiço. Ele não admitia qualquer perrapado lá não. Para entrar no cortiço agora era preciso uma carta de fiança e uma recomendação especial. Ele aumentou os preços também dos cômodos, então muitos antigos hóspedes acabaram desertando para outro cortiço, que era o Cabeça de Gato, que na realidade era o cortiço, né, inimigo do João Romão. O número de lavadeiras também ia diminuindo, as casinhas eram ocupadas agora por pequenas famílias de operários, artistas e praticantes de secretaria. Por fim, o cortiço então evoluiu assim como seu dono. É o que a gente chama aí, né, de darwinismo social. A cena final é uma cena bem triste, é uma cena que mostra aí a negra, no caso, Bertoleza. Ela acaba se matando no final. Ela estava limpando os peixes, como sempre fazia, quando de repente ela observa que alguém estava adentrando a casa. Eram policiais, e ela já logo desconfiou que se tratava aí do seu antigo dono. E ela, como ela não queria voltar à condição de escrava, o que ela faz? Ela dá um ímpeto aí de anta bravia, recua de um salto e antes que alguém conseguisse alcançá-la, de um golpe certeiro, ela rasga o ventre de lado a lado. Então a gente vê sim que aqui está bem esclarecido, né, o pessimismo de Schopenhauer, porque ela não queria voltar à condição de escrava, ela não queria sofrer mais. Então ela preferiu ter como prêmio aí a morte. A cena, quando descreve, coloca Bertoleza como uma anta bravia, depois emborcando, rugindo, esfocinhando. Então a gente percebe aqui que é uma cena bem degradante, em que se mostra também aspectos aí animalescos da personagem. E no final, João Romão, né, vai para um canto, tapa o rosto com as mãos e nesse momento para a porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer a João Romão o diploma de sócio benemérito. Uma grande ironia aí no final, né? Depois ele provocar de alguma forma aí a morte de Bertoleza, ele vai ganhar um diploma como sócio benemérito da causa abolicionista. Na sequência vem o darwinismo, porque a Luísa vai perceber a sociedade como um ser em evolução, né? Isso se dá principalmente com a ascensão de João Romão, mas o livro também mostra alguns conceitos biológicos e genéticos. Um exemplo é quando Rita Baiana, a mulata aí que morava no cortiço, ela escolhe Jerônimo. Por quê? Porque ele era um bom pai, ele era forte. Isto é uma seleção natural. Ela escolhe Jerônimo por quê? Porque ela quer escolher bons genes e ela quer um macho comprometido com o investimento parental. Na sequência, nós vamos ver aí como que essa fêmea é seletiva. Desde quando Jerônimo propendeu para Rita, fascinando-a com sua tranquila seriedade de animal bom e forte, o sangue da mestiça reclamou seus direitos de apuração. E o que Rita fez? Ela preferiu no europeu um macho de raça superior. Lógico que aqui a gente tem também uma visão um pouco preconceituosa. O cavouqueiro, que era Jerônimo, pelo seu lado, o que acontece? Ele cede às imposições mesológicas. Ele afasta a esposa Piedade, agora ele só queria a mulata. Por quê? Porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado dos sertões. Então, a gente percebe aqui a evocação do determinismo ambiental. É o clima brasileiro obrigando Jerônimo a se transformar.
Então, esse é um determinismo também, só que é chamado de determinismo ambiental. Depois nós vamos ter o fitomorfismo. O narrador, em alguns momentos, compara o cortiço a uma estrutura biológica, a uma floresta, um organismo vivo que vai crescendo, desenvolvendo, aumentando as forças daninhas e determinando o caráter moral de quem habita aí o seu interior. Então, nesse trechinho a gente percebe isso, sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras, que mergulha os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Então, está comparando a plantas rasteiras, esse é o fitomorfismo. Depois nós temos algumas passagens, alguns episódios em que se mostra também o zoomorfismo. Então, por exemplo, quando fala da habitação coletiva, fala uma tumultuosa de machos e fêmeas se aglomerando, o prazer animal de existir, o tremular das redondas tetas alarga. Tem também a depreciação de alguns personagens, como falar do mugido lúgubre daquela pobre criatura, falar aí também na descrição da crina preta e desgrenhada de Dona Paula, comparando a égua selvagem. E no final, a situação da mulher. As mulheres no cortiço, elas são reduzidas a 3 condições. A primeira é a mulher objeto, que é usada e aviltada pelo homem. No caso aí seria Bertoleza e Piedade. Na segunda condição, nós vamos ter a mulher objeto e sujeito ao mesmo tempo, que é o caso de Rita Baiana. E no terceiro, a mulher que é sujeito só. São as que independem do homem se prostituindo, que é o caso de Leoni e Pombinha. E como sugestão para vocês aí, nós temos a adaptação em quadrinhos do clássico Cortiço, foi feito aí pela editora Ática em 2009, e temos também um filme mais antigo no cinema nacional, que se chama O Cortiço, que é de 1977. Bom, estou encerrando essa aula. Em caso de dúvida, eu deixei aqui o contato pelo WhatsApp. E até a próxima para vocês. Feliz dia!